Fala galera, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal e o tema do vídeo, como vocês podem perceber, é a classificação do Flamengo para as quartas de final da Copa do Brasil de 2023. O atual campeão segue vivo e vai ser o tema do vídeo de hoje, lógico, pelo lado do Flamengo, também do lado da eliminação do Fluminense. Deixe o seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação, cola comigo, deixa aqui no chat, ou melhor, nos comentários a sua opinião. E vamos nessa porque, para início de conversa, é necessário dizer: passou o time que foi melhor em grande parte ou em quase a totalidade da eliminatória. O Flamengo também nesse jogo da volta no Maracanã já tinha sido superior no jogo da ida, em que no primeiro tempo com 11 contra 11 dominou amplamente a partida, no 11 contra 10 continuou dominando, mas deixou ali o Fluminense se defender bem. E no jogo de hoje, jogo dessa quinta-feira, jogo que garante a vaga do Flamengo para a sequência da Copa do Brasil, foi o time mais organizado por 90 minutos, foi o time que realmente foi mais agressivo do que o Fluminense, muito mais inteligente quando teve a posse de bola do que o Flu. Começar a pincelar então aqui pelas páginas dos times, né? O Flamengo começou o jogo com uma escalação que tinha 3 zagueiros, com o Matheus Cunha no gol, Wesley e Ayrton Lucas espetados, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Pereira na trinca de zaga, Thiago Maia e Eric por dentro, Arrascaeta, Gerson e Gabigol mais avançados, né? Na verdade foi um Flamengo que povoou muito bem o meio de campo, porque abria os 2 alas e aí obrigava a defesa do Fluminense a ficar totalmente espaçada quando o Flamengo tinha a bola, e ainda tinha 2 caras com muita qualidade por dentro, criando o Gerson e o Arrascaeta, e o Gabigol se mexendo, se movimentando o tempo inteiro lá na frente. Mas mesmo assim, se a gente for analisar o que foi o primeiro tempo, foi o primeiro tempo de poucas oportunidades para os 2 lados, né? O Flamengo chutou 4 bolas, o Fluminense também chutou 4 bolas. Acho que as melhores oportunidades aconteceram nas jogadas de posição de impedimento. Uma do Cano, outra do Gabigol. E até ali o jogo estava muito morninho, e aí o Flamengo consegue alcançar o seu gol numa bola levantada para a área, no rebote de um escanteio, e esse gol muda completamente a configuração do jogo, porque o Fluminense começa o segundo tempo, tirando o Guga e botando o Pirani, que não acho que tenha sido uma substituição ruim, mas antes de falar especificamente de como foi o desenrolar do jogo no segundo tempo, preciso falar que o Flamengo, quando tinha a bola, primeiro que o Flamengo conseguiu em vários momentos matar a saída de jogo do Fluminense, isso por 20, 25, quase 30 minutos do primeiro tempo, e aí ficou realmente o jogo de pouca posse para o Flamengo, mas também uma posse de pouca qualidade para o time do Fluminense, tentando achar os espaços na defesa, mas realmente não ultrapassando a primeira linha de marcação e trocando passos de maneira ineficaz ali na defesa, e o Flamengo estando confortável porque a marcação estava encaixada. Só que tem uma característica: o Flamengo, quando pegava a bola, não ficava especulando muito. O Flamengo pegava a bola e ia para o ataque, pegava a bola e ia para o ataque. Então, tinha uma inversão muito rápida, que sempre gera perigo na defesa do Fluminense, porque o time está muitas vezes agrupado de um lado. Tinha recuperação de bola e o Gabigol tentando fazer o facão às costas da zaga do Fluminense. Não funcionou tanto isso no primeiro tempo, mas no segundo, vou chegar lá, acabou sendo uma arma constante do time do Flamengo. Eu até tuitei que o Flamengo não foi inferior ao Fluminense em praticamente momento nenhum dos 180 minutos. Só realmente no começo do segundo tempo, porque aí o Fluminense teve uma série de escanteios. O Fluminense que no primeiro tempo não criou nada, assim, apesar de ter... O Flamengo também não criou muita coisa, ninguém criou muito no primeiro tempo, mas a única chance que o Fluminense botou no gol foi um chute no meio da rua do Cano, que o Matheus Cunha dá uma enrolada, né? Eu acho que isso deveria ter sinalizado pro Fluminense que era uma boa chutar de fora, era uma boa testar o goleiro do Flamengo, que basicamente não foi alvejado durante todo o jogo. Mas aí, para analisar o segundo tempo, o Diniz ele tira o Guga, bota o Pirani. Uma substituição nada ortodoxa para o Fluminense, porque tira um cara que já não é o lateral pela esquerda e bota um jogador que pouco vai ali de fundo, pouco tem profundidade. Mas ele não é que tenha jogado mal, não acho que tenha jogado mal, mas a substituição não transformou o Fluminense necessariamente num time melhor. Só que o Fluminense voltou para o segundo tempo pressionando, recuperando mais a bola no campo de ataque, e com isso teve mais volume de jogo, teve 8 escanteios no segundo tempo, por exemplo. E aí numa dessas chances de escanteio teve uma melhor finalização ali, que foi numa cobrança rápida. Eu tava no Maracanã e tô ali na hora, não vi direito se foi o Ganso ou se foi outro jogador, o Ganso ou o Nino. Se foi o Nino ou outro jogador do Fluminense que acabou finalizando uma bola no começo do segundo tempo. Talvez tenha sido a melhor oportunidade do time, mas de resto, o Fluminense
tinha a bola, o Flamengo estava no campo de defesa, mas o Flamengo estava muito mais confortável naquela posição, mesmo sem ter necessariamente jogadores da característica defensiva, do que o Fluminense, que tinha posse de bola. E aí, o mérito do Flamengo era o tempo inteiro, com muita rapidez, quando recuperava a bola, atacava, recuperava a bola, atacava. O curioso dessa história toda é que quando o Fluminense faz as substituições para se transformar num time ainda mais ofensivo, quando ele tira o Manuel e coloca o Arthur, dali para frente, essa substituição aconteceu com 25 minutos do segundo tempo, dali para frente, o Flamengo estava muito mais perto de fazer o gol do que o Fluminense. Mesmo o Flamengo tendo menos a posse de bola. Porque o Flamengo resgatava a bola, avançava e criava perigo. Resgatava a bola, avançava e criava perigo. Fora quando conseguiu recuperar a posse de bola em vacilos, por exemplo, do Ganso. O Flamengo perdeu uma penca de gols, né? A partir desse momento, o Flamengo, todo o ataque que teve, criou lance de perigo. Todo o ataque que teve, criou lance de perigo. E contra-ataques em profusão. O Fluminense completamente exposto. O que me chamou a atenção foi o Fluminense ter tido a intenção de ser, entre aspas, ultra ofensivo, ainda mais depois da entrada do John Kennedy, e o que o Fluminense acabou sendo foi ultra exposto e nada ofensivo. Então nada que o Diniz pensou nessa estratégia de transformar o time do Fluminense em mais ofensivo, fez, porque o Flamengo se manteve o tempo inteiro organizado, mesmo quando tirou o Léo Pereira para colocar o Everton Ribeiro e saiu de uma linha de 3 para uma linha de 4, o Flamengo continuou se mantendo o time mais organizado em campo. Parecia que sabia que o Fluminense iria em algum momento se desesperar, ia ter a sua chance. O gol que perdeu o Everton Cebolinha é inacreditável, né? Inacreditável. Depois teve aquela bola na trave, tudo na mesma sequência praticamente, né? Bola na trave, aí o Fábio tira a sequência de cima da linha. Inacreditável o Flamengo ter feito só 2 gols no jogo. O outro gol do Gabriel Barbosa já foi lá nos finalmente. O Fluminense estava ainda mais aberto do que esteve a partir dos 30 minutos, 25, 30 minutos da segunda etapa. E o mérito do Sampaoli, acho que aí vale muito a experiência do treinador, foi ter mantido o time sólido o tempo todo. Gerson, eu acho que fez uma grande partida. O cara que ocupa um espaço mais à frente do que ocupava na época do Jorge Jesus, e acho que até é uma posição onde ele fica melhor. A estratégia de tirar o Pedro, ou de deixar o Pedro no banco, foi uma estratégia que deu liberdade ao Arrascaeta, deu liberdade ao Gabigol. Eu não acho que o Flamengo tenha feito assim um espetacular jogo, não. Porque se a gente for olhar, até sair o gol do Flamengo, era um jogo muito igual. Era um jogo que nem o Flamengo criava e nem o Fluminense criava. Mas a estratégia de jogo de ser agressivo quando tem a posse, que é um pouco diferente da do Fluminense, uma construção mais lenta, era muito mais eficaz para esse duelo, para essa eliminatória, em que o Flamengo em 180 minutos talvez só tenha sido pior do que o Fluminense em 20. A gente pode dizer que em 30 outros minutos dos 180 o jogo foi equiparado? Ok, beleza. Então o Flamengo só não foi melhor em 50 dos 180 minutos. É uma vaga muito merecida de um time que tende a crescer. E eu, para exemplificar, prefiro o jogo que o Flamengo fez nos 45 minutos iniciais do primeiro confronto contra o Fluminense do que o jogo que fez hoje. E hoje venceu e naquele lá não venceu. Mas eu acho que é uma consolidação, um amadurecimento de trabalho de um time que tem muita qualidade individual. O Ayrton Lucas é um foguete, o cara bota a bola na frente, o cara chega em todas e marcou muito bem. Se alguém acha que ele é de repente, ele é pior na defesa do que é no ataque, beleza, porque ele é um grande lateral ofensivo. Mas ele hoje se mostrou muito bem também na defesa quando teve que marcar o John Arias, dominou o confronto contra o John Arias, dominou o confronto contra quem quer que tenha atacado aquele lado do campo durante todo o jogo. E o Flamengo foi merecedor dessa vaga. Falar rapidinho aqui do lado do Fluminense, só para fechar aqui brevemente. O Fluminense nos surpreendeu muito na escalação. Fábio Samuel Xavier, Nino, Manuel Guga, André Martinelli, Lima, Ganso, John Arias e Germancano. Mas o que acontece é que essa escalação do Fluminense faz com que o time não tenha profundidade. O Lima não ataca a última linha do adversário, o Guga não ataca a última linha do adversário, o Samuel Xavier não ataca a última linha do adversário. Ficam só Ganso e John Arias atacando essa última linha. Perdão, Ganso não. Cano e John Arias atacando a última linha do Flamengo. Isso foi muito pouco. Então foi uma posse de bola, na maior parte do jogo, improdutiva. E a preocupação, lógico, o sinal de alerta está mais do que ligado para o torcedor do Fluminense. O time
caiu muito de produção nas últimas partidas. É mais um jogo, né? O quinto consecutivo que o Fluminense não faz um gol. Não faz um gol. E eu diria até que é o quinto jogo consecutivo que o Fluminense tem. Contra o Corinthians, no primeiro tempo, teve boas oportunidades. De resto, nos outros jogos, o Fluminense, em 4 dos 5 jogos, criou oportunidades de baixíssima possibilidade de aproveitamento. E o torcedor do Fluminense, que em algum momento sonhou com grandes coisas na temporada, a essa altura não sonha. E eu acho que é justo que não sonhe. E tem que realmente olhar para dentro e pensar em como pode melhorar. Lógico, o lado esquerdo inteiro ausente faz falta? Obviamente, né? Você não ter o Marcelo, não ter o Alexander e não ter o Keno faz muita falta. Você não tem nenhum dos 3 laterais esquerdos que o elenco tem. Jorge, Marcelo e Alexander. É um problema? Lógico que é um problema. Não estou aqui minimizando as dificuldades que o Fluminense tem nesse momento. O Keno faz falta? Tem feito muita falta. Mas se a gente for olhar o retrospecto do Keno com a camisa do Fluminense, não estava sendo espetacular. Então eu acho que também é uma muleta muito grande dizer que a ausência do Keno desbalanceou o time do Fluminense. Desculpa, eu acho que isso é ser um reducionismo da análise do que está acontecendo com o Fluminense. Não é só isso, é a troca de passes lenta na defesa, que não está fazendo o Fluminense superar as primeiras marcações dos adversários. Em quase todos os jogos isso tem acontecido, então o adversário pressiona o Fluminense quando ultrapassa essa linha. Já não consegue depois fazer aquela troca de passes envolvente, não consegue agrupar mais jogadores no setor do campo para ter superioridade e ganhar depois de novo essa bola. Então qual que era a estratégia do Fluminense desde o começo do trabalho e dessa temporada do Diniz? Você, quando pressionado, ultrapassa a primeira linha de pressão, o adversário vai para trás de novo. O Fluminense nunca joga em transição, o Fluminense não joga em velocidade, o Fluminense joga com o adversário montado na defesa. Após ultrapassar a primeira linha de marcação do adversário, vem mais jogadores do Fluminense e aí começa aquela troca de passes também da intermediária do Flu, do meio de campo para frente. E vinha funcionando. Não está mais funcionando. Não estou dizendo que tenha que ser descartada, não. Estou dizendo que tem que ser aprimorada. Tem que ser aprimorada essa maneira de jogar. E também, em alguns momentos, você precisa ser um pouquinho mais agressivo. E não em alguns momentos, em vários momentos você precisa ser mais agressivo. Você precisa pegar essa bola e agredir a última linha. O Fluminense não pega... Pô, teve horas que o lateral, seja o Pirani, o Guga ou qualquer outro, tinha o Wesley ou até o Everton Ribeiro à sua frente, e ao invés de avançar, agredir e gerar uma dúvida, criar um certo perigo, não era isso que acontecia. Se a gente for olhar em grandes chances no jogo, o Flamengo teve, além do gol, 3 grandes oportunidades, além dos gols, né? 3 grandes oportunidades. O Fluminense não teve nenhuma grande oportunidade. Teve bolas de dentro da área, teve finalizações, teve lançamentos que geraram algum perigo, mas a defesa do Flamengo esteve o tempo inteiro super bem postada. O Flamengo avança, o Fluminense fica pelo caminho e agora a tendência é o Flamengo ganhar cada vez mais confiança, cada vez mais corpo e ser um time mais próximo, cada vez mais próximo do talento que tem à disposição. Era uma eliminatória muito aguardada e que eu acho que não foi disputada, principalmente pelo Fluminense, no nível que deveria. O Fluminense não conseguiu igualar o nível que o Flamengo jogou e com isso o Flamengo foi superior em praticamente todo o período dos 180 minutos, se não superior em todo o período, repito, poucas vezes foi inferior e agora é logicamente um dos super postulantes ao título da Copa do Brasil. O Flamengo precisa melhorar? Lógico que precisa melhorar. Só que é melhor você melhorar passando de fase, avançando e brigando por títulos do que como o Fluminense, que também precisa melhorar, só que agora não tem mais a Copa do Brasil para disputar. Tem uma situação ainda administrável na Libertadores, mas muito provavelmente deve jogar uma última partida em casa contra o Sporting Cristal, valendo a vida. E do jeito que o Fluminense joga hoje, é um time que está com muitas dificuldades para criar oportunidades, pode ser um jogo dramático na última rodada da Libertadores. Já o Flamengo tem uma condição em termos de pontuação pior do que a do Fluminense na Libertadores, mas com adversários muito mais fracos e com uma possibilidade gigantesca de sair classificado. Acho que os dois estarão no mata-mata da Libertadores, os dois têm um caminho a prosseguir no Campeonato Brasileiro, mas na Copa do Brasil o Flamengo avançou, mereceu avançar
com o talento que tem individual, mas foi mais do que isso. O Flamengo não ganhou só na individualidade. O Flamengo ganhou por ter sido um coletivo melhor. Isso é quase que inacreditável pelo que era o coletivo do Flamengo há algumas semanas. O Flamengo foi coletivamente superior ao Fluminense e avançou às quartas de final da Copa do Brasil. Deixe seu like, se inscreva no canal, habilite a notificação. Forte abraço e até a próxima.